Olá, feliz sábado! Que bom estar mais uma vez aqui para que nós possamos estudar a Palavra de Deus e aqui vocês são todos bem-vindos. Receba aí um feliz sábado, que Deus o abençoe grandemente nesse dia e em todos os outros dias da semana. É muito bom nós estudarmos a Palavra de Deus e passar mais tempo com o Criador. Todos os dias, ou seja, todos os finais de semana, pessoas vão tomando decisões durante a semana e ao sábado, então, se concretiza aquilo que elas tantos almejam, que é o batismo. Ou seja, uma decisão tão importante que todo ser humano deveria ser tomada. Hoje, por exemplo, na nossa igreja, teve mais um batismo. Pessoa que decidiu entregar a vida ao Salvador e ter uma vida de comunhão com Jesus. Lembrando que o livro de Atos, o médico Lucas, ele escreveu, ali no 2º e 3º capítulo de Atos, ele diz assim que muitas pessoas iam se batizando e ia sendo salva. É importante que nós tomamos decisão na nossa vida. Então hoje nós vamos estudar aqui um pouco sobre a Palavra de Deus. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia, um papel, uma caneta, para que você pudesse entender os temas que vai ser lido nessa manhã. Mas antes de nós entrarmos aqui nesse estudo, eu gostaria de orar com você. Aí mesmo onde você está, feche seus olhos, cubra sua fronte e vamos falar com Deus. Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez estar aqui na tua santa presença. Nós te agradecemos por tudo que tem feito na nossa vida. Que nesse dia seja um dia de bênção para todos nós. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você sabe muito bem, que pela história, Jesus veio a este mundo em carne e osso. Como relata o Evangelho de João, foi focado mais na divindade de Cristo, o Cristo humano e divino. E nós sabemos que o povo rejeitou. Jesus, certa vez, falou algo muito importante para o povo. Tudo que Jesus falava era de grande importância. Jesus sempre quis trazer o povo para perto dele, para que eles pudessem crer que ele era o Filho de Deus, ou seja, que ele era o próprio Deus encarnado. Ele queria livrar o povo de todas as suas aflições, toda a sua dor, embora nós sabemos que Cristo não veio a este mundo para curar todas as doenças. Ele curou várias, mas não curou todas, porque o propósito de Jesus não era curar todas as pessoas, mas sim oferecer uma graça gratuita para todos aqueles que desejavam ou ansiavam por uma salvação futura. Jesus Cristo falou muitas vezes sobre o reino de Deus. A parte mais crucial da Bíblia, toda a Bíblia está Jesus falando do reino de Deus em primeiro lugar. E depois Jesus também falou muitas vezes sobre dinheiro. Mas o reino de Deus, isso está em primeiro lugar nas pregações, nos ensinos do nosso Mestre Jesus Cristo. E Jesus, certa vez, ele viu Jerusalém sitiada, ou seja, ele previu a destruição de Jerusalém. Lembrando que quando nós estudamos o livro de Daniel, nós vemos ali que Jerusalém foi invadida pelo menos 3 vezes. Uma vez em 605, outra vez em 597 e outra vez 587 a.C. por Nabucodonosor. E uma dessas invasões, ele destruiu o templo que Salomão havia construído. E depois, então, foi feito o outro templo reconstruído, como nós vemos quando nós lemos Neemias e também Esdra. Foi construído o templo de novo em Jerusalém. Portanto, que depois, no livro de Ageu, vai dizer que esse templo seria maior do que o templo de Salomão. Mas você pode perguntar, mas será maior em quê? Em estrutura? Em dádiva? Não. Desta vez, no templo de Salomão, Deus aparecia, a teofania, o Shekinah, Deus aparecia ali na fumaça, falava
com os profetas. Mas dessa vez, quando o novo templo foi construído, Deus ficou calado. Deus não falou mais com o seu povo. Ao invés dele falar por voz, por visão, ele fez melhor ainda do que isso. Ele veio em carne e osso. Por isso que Ageu, capítulo 2, versículo 9, diz assim, que agora esse templo será maior do que o outro templo, mas em glória. Sabe por quê? Porque dessa vez Deus fez a visitação pessoalmente em carne e em osso. Jesus fez a visitação, por isso que ele ia ser mais grandioso, porque o próprio Deus dessa vez iria visitar pessoalmente esse templo. E Jesus então, ele escreveu, que o povo estava cego na sua espiritualidade. O povo não conseguia enxergar mais nada. O povo não queria Jesus reinando sobre eles. Eles não queriam. A espiritualidade deles era fraca, era frágil. Eles não conseguiam entender que o propósito da vinda de Jesus era exatamente para dar a salvação a eles, para que eles pudessem aceitar Jesus. Mas ao invés disso, eles o rejeitaram e o mataram. Eu quero ler aqui Lucas capítulo 19, do 41 a 44, Jesus faz uma predição. E olha o que diz o texto. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, se conhecesse por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz. Mas isso agora está oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheira, e por todos os lados te apertarão o cerco, te arrasarão aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão a ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Não conheceste a oportunidade da tua visitação, porque dessa vez Cristo, o próprio Deus, veio em carne e osso para visitar o seu próprio povo, e o povo o rejeitou. Diz que o povo estava cego. O povo não queria que Jesus Cristo reinasse sobre eles. Eles queriam um rei que tirasse eles a opressão dos outros reis. Eles desejavam que o próximo rei que subiria ao trono ia reinar para eles, ia tirar eles de todas as opressões que os outros reis causavam. Mas Jesus não veio para isso. Portanto, que quando nós vemos aqui Lucas capítulo 19, 30, diz assim, que ide à aldeia e tirai dali e entrardes, e achei preso um jumentinho que jamais homem montou. Essa profecia de Zacarias capítulo 9, versículo 9, diz assim que Jesus viria uma entrada triunfal em Jerusalém. Mas dizia que era um jumento. Veja, naquela época, para ser rei, quando o rei vencia a vitória, ele montava num cavalo branco. E Jesus fez questão então de ser humilde, o rei humilde. Mas que rei? O rei do universo. Não o rei aqui dessa terra. Porque aqui já tem um príncipe, que é Satanás. Não é? Mas Jesus queria então que eles professassem a sua fé, abrissem o coração e tivessem Jesus como o seu rei, o seu salvador. E aí Jesus diz assim que haverá dias que eles arrasarão os teus filhos dentro de ti. Veja, antes de nós lermos aqui Lamentação capítulo 4, versículo 10, eu vou ler aqui Mateus 23, 37. Olha esse texto de Mateus 23, 37, que diz assim, Mateus capítulo 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, aqui Jesus falando, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta teus pintinhos debaixo das asas, e vos não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, desde agora já não me vireis até que vinhais a dizer, bendito o que vem no nome do Senhor.
E aí aqui, no capítulo 24, no versículo 1, diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram deles os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Eles, porém, lhe disse: não vês tudo isso? Em verdade, verdades, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos, depois que Jesus proferiu essas palavras, que Jesus queria que Jerusalém o reconhecesse como Salvador, mas eles não o reconheceram. E em seguida, eles disseram assim, eles viram a construção tão belíssima que o sol batia naqueles mármore branco e resplandecia toda a estrutura, era grandioso, era lindo. Mas então Jesus disse que não ficaria ali pedra sobre pedra que não seria derribada. Isso foi uma profecia que aconteceu, que o general Tito invadiu Jerusalém, 70 depois de Cristo. E aí, quando Jesus disse lá em Mateus, que nós acabamos de ler, que ele enviou os seus profetas, e eles não ouviram os seus profetas, esse registro está aqui no livro de 2 Crônicas. Vamos ver aqui, 2 Crônicas, capítulo 36. 2 Crônica 36, 16, diz assim: eles, porém, zombaram dos mensageiros, desprezaram a palavra de Deus e mofaram dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Muitos profetas de Deus foram mortos por não aceitarem a palavra de advertência. Quando Jesus disse que a cidade seria destruída, que ele viu a cidade sendo destruída, o povo não acreditou. O povo pagava na época sacerdote para ter adivinhação. Os sacerdotes da época diziam que jamais viria alguma destruição sobre Jerusalém, que eles estavam no tempo de paz. Jesus disse, isso agora está oculto aos teus olhos. E então houve o primeiro cerco de Jerusalém. O primeiro cerco se deu de um general, eu não me recordo o nome dele nesse momento, eu não me lembro o nome do general. Ele invadiu, ele cercou primeiro Jerusalém. Só que por algum motivo ele não invadiu, ele cercou, mas ele com seu exército simplesmente saiu, por uma ação divina. Veja, ele cercou Jerusalém, mas não invadiu. E aí, quando nós lemos aqui, quando nós lemos que quando isso há de acontecer, aquele que esteja, não fuja, isso foi um aviso de Deus. Isso foi um aviso de Deus. Isso foi um aviso de Deus, está aqui, quer ver? Em Lucas 21, 20, diz assim: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, sabeis que está próxima a sua devastação. Sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade retiram-se, e os que estiverem no campo não entrem nela, porque estes dias é de vingança para cumprir tudo que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e a ira contra este povo. Cairão o fio da espada e serão levados cativo para todas as nações, até que se o tempo do gentil se completam, Jerusalém será pisada por eles. Um general romano, ele sitiou Jerusalém.
Ele ficou ali acampado. Mas, por alguma ocasião, ele se retirou, sem houver nenhuma luta. Isso foi uma providência divina. 40 anos depois dessa predição de Jesus. O que isso estava mostrando? Quando o versículo 20 diz: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, saber que está próxima à sua devassidão, eles deveriam lembrar das palavras de Jesus e se arrepender, porque isso foi um sinal dado por Deus. Deus retardou a invasão. Mas então, Deus desejava que os filhos, ao crescerem durante esse tempo, que os filhos não levassem a iniquidade ou o pecado do pai, que conhecesse a história e se voltasse para Deus. Mas isso também não aconteceu. Pelo contrário, eles se rebelaram também contra Deus, levando o pecado dos seus pais. E aí foi então que, quando esse primeiro cerco aconteceu, que Deus deu, dizendo assim: olha, isto vai acontecer, vocês têm que se arrepender e voltar para mim. Mas o povo não se arrependeu. E aí muitos povos desses que temiam a Deus, que estavam ali em Jerusalém, que acreditavam no Messias, que entregou a vida a Deus, eles teve esse tempo para fugir, para escapar. Até então houve uma guerra entre esse povo e esse exército, né? E aí chegaram a quase destruir esse exército romano. E aí muitos então fugiram, portanto que o texto continua dizendo, né? Depois, quem estiver, não volte para buscar a sua capa. Isso que acho que está registrado lá em Mateus, né? E aí Jesus dá uma enfatização maior ainda, que aqui no versículo 33 de Lucas capítulo 21, olha o que Jesus disse. E depois de contar uma parábola, em seguida Jesus está falando aqui da destruição de Jerusalém, que isso vai acontecer pelo general Tito no ano 70 depois de Cristo, né? E aí Jesus conta uma parábola da figueira. Por que Jesus conta essa parábola da figueira? Eu vou ler aqui essa parábola para você entender. Ainda lhe propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e toda a árvore, quando começaram a brotar, vendo sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. E assim também, quando vires acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Sem que tudo isso aconteça o quê? Aconteça a invasão de Jerusalém. Passará o céu e a terra, porém minhas palavras nunca passarão. Isso se dá no contexto Isso se dá no contexto da invasão de Jerusalém e também para nós ficarmos precavidos nos dias de hoje. Tá? Isso nós podemos trazer para os nossos dias. E no versículo 34 diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, da preocupação deste mundo, e para que naquele dia não venha sobre vós repentina, como um laço, pois há de sobrevir todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, todo o tempo orando para que possa escapar de todas essas coisas que têm sucedido. Está em pé na presença do Filho do Homem. Eu vou ler de novo 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder. E está em pé na presença do Filho do Homem. Jesus contou esta parábola para que nós sejamos vigilantes, que um dia esse mundo vai acabar, né? E assim como a destruição de Jerusalém. Quando Tito, o general romano, invadiu Jerusalém, ele quis poupar o templo. Por quê? Porque ele viu que o templo era muito santuoso, era lugar sagrado, e porém ele não desejava destruir, porque era muito bonito mesmo, né? Mas o soldado naquela altura não ouvia mais a voz do general. Eles agiram por si só e colocaram fogo em tudo, queimou tudo. E então, para se cumprir a palavra de Jesus,
Porque foi o próprio Deus que disse, quem era Tito, para dizer que o templo não ia cair. Porque Jesus disse que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derribada, aqui no versículo 5 de Lucas capítulo 21. E aí então o templo caiu. Veja, se nós levarmos em conta a história aqui, olha o que a Bíblia descreve. Quando eles invadiram a cidade, eles sitiaram a cidade, houve fome na cidade. Houve fome na cidade. Veja, houve tanta fome na cidade que o livro de Lamentação, no capítulo 4, no versículo 10, olha o que diz. Lamentação, capítulo 4, versículo 10. As mulheres em outro tempo, compassiva, cozeram seus filhos, cozeram seus próprios filhos. Estes lhe serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. E aí o texto continua ali. Veja, as mulheres comeram os seus próprios filhos. E isso também Moisés já havia dito. O livro de Deuteronômio, capítulo 28, 53. 28:53 diz assim: comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Quando Tito invadiu a cidade, as mulheres comeram os seus próprios filhos. Quando Jesus, ao chegar ali em Jerusalém, quando diz assim que ele chorou por ver o que ia acontecer pelo desprezo do povo, porque o povo queria paz, o povo não queria desacordo com os romanos, até cogitaram então de fazer uma reunião aonde eles decretaram a morte de Jesus, portanto, em João capítulo 11, versículo 51 em diante, ali vai dizer que eles fizeram uma reunião para matar Jesus, porque eles não queriam de fato que Jesus reinasse sobre eles. Caifás era sacerdote na época, até ele, usado pelo Espírito Santo, ele disse que bastaria, que tinha que um homem morrer para que toda a nação não perecesse. Foi isso que aconteceu. A Bíblia relata muitas vezes a rebeldia do povo. Jesus disse que aquilo tudo seria destruído. Jesus, ao estar no Monte das Oliveiras, ele viu ali a porta das ovelhas. O que é a porta das ovelhas? Onde as mesmas eram sacrificadas. E ali ele via a sua sina, vamos dizer assim, que ali também ele seria crucificado como cordeiro, como diz Isaías capítulo 53, que como cordeiro mudo ele foi levado ao matadouro. Jesus viu isso, e também teve uma condenação para esse povo. Quando nós vemos o livro de Isaías capítulo 30, deixa eu ver aqui, versículo 11, diz assim: desviai-vos o caminho e apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Eu vou ler aqui o versículo 8 de Isaías capítulo 30. Vai, pois, escreve isto numa tabuinha perante eles. Escreva num livro, para que fique registrado, para que os dias vindouros para sempre, perpetuamente. Porque o povo rebelde é este, filho mentiroso, filho que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenhais visão? E os profetas: não profetiza para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetiza-nos ilusão. Desviai-vos o caminho e apartai-vos da vereda. Não nos falei mais no Santo de Israel. O povo não queria mais compromisso com Deus. Os sacerdotes
estavam profetizando mentira, estavam sendo pagos para proferir palavra de agrado ao ouvido humano. Jesus alertou: isso será destruído, Jerusalém, mas o povo não quis saber nada sobre Cristo. Deus deu um sinal 40 anos depois dessa profecia. Cercou a cidade e fez o exército retirar para que o povo pudesse se arrepender, mas o povo não se arrependeu. E hoje nós trazemos para o nosso dia. Quantas vezes você tem ouvido que nós falamos da volta de Cristo, mas as pessoas dizem que esse mundo nunca vai acabar, por ser grandioso demais, né? Hoje o povo veja assim, ó, como se dar isso? Como vai acabar esse mundo? Como vai acabar? Assim como os judeus da época, eles olhavam para o templo, quando Jesus disse essas palavras: não ficará aqui pedras sobre pedras, eles certamente riu, disse: que esse homem está falando? Está falando besteira? Aonde que isso vai acabar? E isso realmente aconteceu. Tito invadiu, matou muita gente, mais de milhões de pessoas foram mortas nessa invasão que Tito, o general romano, fez. Tá? Acabaram. E então, até se cumprir o tempo do gentio, e muitas pessoas foram levadas ao cativeiro. O povo sempre foi rebelde. E aí o povo hoje olha as coisas mundanas e diz que jamais vai acabar. Quando você olha para um edifício, um prédio, você diz que há possibilidade dele cair? Né? Mas essa possibilidade, às vezes, há muitas coisas em volta, você diz: não, isso não vai acabar. Né? Como que esse mundo vai acabar? Mas Cristo um dia diz que vai acabar. Se você ler Malaquias capítulo 4, versículo 1, diz assim que essa terra aqui diz que não vai sobrar nem raiz nem ramo. Jesus proferiu a palavra, Jesus disse que Jerusalém iria ser sitiada, o povo iria sofrer, diz que o povo não deveria, ainda deu 40 anos, e um sinal para eles: olha, se arrepende porque isso vai se cumprir, mas o povo não quis saber. O povo continuou vivendo de forma como eles queriam viver. Não queria um príncipe da paz reinando sobre eles. Queriam que realmente Satanás continuasse agindo assim como age hoje. Não é? Esse mundo um dia vai acabar. Jesus vai voltar e vai buscar o seu. E hoje é um convite para você, meu irmão, minha irmã, que está longe de Deus. Volte para Deus, assim como Jesus disse naqueles dias: isso está oculto aos teus olhos, porque eles não queriam ver. Hoje é uma cegueira espiritual aos olhos de muitos crentes. Muitos crentes desejavam que o mundo talvez nem acabasse pelas conquistas, pelas compras que nós fazemos, pelas conquistas que nós temos. Só que isso é tudo passageiro. Deus deseja que eu e você temos vida em abundância, mas que nós temos um pé na terra e os olhos voltados para o céu. Como diz aqui Lucas, que nós acabamos de ler, que nós temos que estar aqui em Lucas capítulo 21, 26, diz assim que nós temos, ao suceder essas coisas, que nós devemos estar em pé na presença do Filho do Homem. Nós devemos viver, quando nós estivermos aqui nessa terra, viver, mas nós devemos viver com o objetivo de alcançar um dia o céu. É isso que nós devemos pensar. Muitas pessoas não querem, acham que tudo que está escrito aqui é ilusão. As pessoas também, os judeus também pensaram assim. Todo o povo, os fariseus, todo mundo pensava. Jesus contou uma parábola da figueira que não dá fruto. Diz assim: eu vou arrancar isso daí e vou queimar. Você lembra dos fariseus? Uns homens bonitos por fora, mas não tinha fruto nenhum. Israel foi a mesma coisa. Quando nós lemos Isaías capítulo 5, conta ali o povo, a vinha que Jesus plantou, Jesus cuidou, né? Ele tirou do Egito, ele plantou essa vinha, ele cuidou, ele cercou, ele limpou, fez tudo, mas o povo fez o quê? O que o povo fez? Distanciou de Deus, porque as pessoas não conseguem ouvir mais a palavra de Deus, estão com o ouvido entupido de tantas coisas do mundo. Hoje, quantas pessoas não têm tempo para TikTok, tempo para tudo, menos tempo para a palavra de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, ao fazer esse estudo, reflita
que um dia Jesus vai voltar. Assim como Jesus chorou ao ver Jerusalém sitiada, ele com certeza, o dia que ele se levantar do seu trono na destra do Pai, à direita do Pai, e disser assim para o Pai: Pai, está feito. E o Espírito Santo disser assim aqui nessa terra: aqui também está feito. Bom, aí só resta uma coisa, aí não adianta mais chorar, né? Jesus nesse dia também vai chorar, porque o desejo dele é ele falar para a humanidade o que está escrito aqui em Mateus. E eu vou terminar esse estudo lendo esta passagem de Mateus capítulo 25, onde eu falo que essa passagem, todos aqueles que almejam um dia ouvir as palavras da boca de Deus, deveria ler esta passagem. Diz assim, diz aqui que vai separar um dos outros. Então, no versículo 41 de Mateus capítulo 25, versículo 41 diz assim: então o rei dirá também os que tiverem a sua... deixa eu ler aqui, esse é a segunda parte. A primeira parte diz assim, aqui no versículo 33, Mateus capítulo 25, versículo 33. Depois nós vamos ler também o 41. Diz assim, aqui Jesus vai fazer a divisão: e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Estas são as palavras que Deus deseja proferir para mim e para você também. É isso que nós gostaríamos de ouvir da boca do Salvador. Mas também a outra palavra, Jesus com lágrimas nos seus olhos, assim como ele chorou ao ver Jerusalém sitiada, e também chorou ao ver lá, quando soube que Lázaro tinha morrido. João 11, 35. E aí Jesus vai proferir com lágrima nos olhos esta palavra. Talvez será a terceira vez que o nosso Salvador vai chorar quando ele proferir essas palavras. Então o rei também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O fogo está preparado para o diabo e os anjos. Não precisa ser assim com a humanidade. Todos hoje têm disponível a salvação. Basta você aceitar, né? Quando alguém ouvir essas palavras, que Apocalipse escreve que a perdição vai ser como a areia do mar. Você pode ler Apocalipse capítulo 20, né? Mas muitas pessoas vão se perder, não é porque não teve a chance, é porque recusou a chance que teve. Assim como aquele povo recusou quando Jesus diz que Jerusalém ia ser sitiada, ia ser destruída. O povo não quis saber. O povo até fizeram uma reunião para matar Jesus. E Jesus disse que passaria o céu e a terra, mas as palavras dele jamais passariam. E ele disse que um dia esse mundo aqui vai acabar. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Só que eu espero um novo céu e uma nova terra. Feche seus olhos, com a sua fronte, eu quero orar com você. Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo. Que o Senhor toque no nosso coração, meu Pai, nesse dia, para que nós possamos reconhecer a sua soberania, meu Pai, e que a tua palavra jamais passará. Isaías capítulo 40, versículo 8, diz assim que seca a erva, Senhor, e cai, mas a tua palavra, meu Pai, jamais cairá. E assim, Senhor, nós acreditamos. Que o Senhor visita o nosso coração, meu Pai. Assim como o Senhor visitou aquele tempo, que nesse dia o Senhor visita cada família, cada coração, para que elas possam voltar o coração para Ti. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu te espero no próximo estudo. Até lá, se Deus assim nos permitir.